Eu creio que ficámos mais perto de ter orçamento. No entanto, acho que, olha, como diria ontem o professor Marcelo, até o lavado descer sem vindima, não é? Portanto, até o último segundo tem que se ver. Eu creio que ontem quase todos nós ficámos algo surpreendidos enfim, por aquilo que o governo fez ao conseguir aproximar-se tanto do Partido Socialista que começa a ser difícil ao Partido Socialista pôr-se de fora. E eu creio que era essa a intenção inicial do Partido Socialista, pelo menos da direção de Pedro Nuno Santos, e agora ficaram com muito menos margem de manobra para isso, quer dizer, e vai ser complicado. Ora bem, começando por algo que aconteceu ontem e que muitas pessoas viram como sendo um mau sinal de que tudo ia correr mal naquela reunião em São Bento, que foi aquele debate parlamentar que foi muito vivo, muito agreste, e que acabou com um Pedro Nuno Santos a sair do Parlamento como se estivesse irritadíssimo, como se estivesse quase a explodir. Ora bem, eu acho que aquele debate revelou duas coisas. Ou melhor, deu duas indicações. A primeira indicação que deu foi que eu estava a ouvir aquilo dizer assim, das duas uma. Ou eles querem partir isto tudo, ou eles estão a fazer uma coisa que se faz muitas vezes quando a gente joga, quando a gente discute, quando a gente negocia, quando nós... eu não sou jogador de póquer, mas dizem que os homens do póquer fazem o mesmo, que é, se eu vou ter que recuar, primeiro bate no peito. Portanto, que foi um bocadinho aquilo que... Quer dizer, bate no peito no sentido, eu é que sou forte, eu é que domino o terreno, eu é que estou aqui, portanto, os outros não prestam para nada e não sei o quê, sabendo que a seguir vou ter que recuar, porque senão... Quer dizer, se aquilo fosse tudo líquido ou doce, a seguir... O discurso de partidos como a Iniciativa Liberal e o Chega era uma passadeira vermelha, não é? Portanto, eram todos, poder dizer que são todos iguais, todos os mesmos e estão todos casados uns com os outros, era aquilo que Montenegro não queria que acontecesse e, de alguma forma, eu estava a ver muitas pessoas, até aqui na Rádio Observador, a comentar, a dizer, olha, como é que eles se entendem, como é que não se entendem, eu digo, se calhar o que ali aconteceu foi uma preparação do terreno. Foi uma preparação do terreno, quer dizer, preparar o terreno para dizer, nós somos muito diferentes de vocês, nós não gostamos nada de vocês, mas olha, tomem lá isto e agora vejam lá se não estão preparados para aceitar. E depois há outra coisa que também me pareceu significativo, porque mostrou até que ponto o Partido Socialista de Pedro Nuno Santos e Pedro Nuno Santos é diferente do Partido Socialista de António Costa e de António Costa em particular. António Costa, se lhe tivesse corrido o debate tão mal como aquele que correu a Pedro Nuno Santos, teria saído absolutamente glacial lá dentro, teria vindo a sorrir para os jornalistas, teria feito umas declarações cá fora para tentar compensar o que lhe correu mal lá dentro e não teria, quer dizer, é a diferença entre um cerebral e um sanguíneo. E Pedro Nuno Santos é um sanguíneo, o que é algo que às vezes pode ser perigoso para ele como líder político, mas pode ser perigoso para este tipo de, às vezes, de acordos, de aproximações. Eu tenho a sensação que nós já nos defrontámos com situações destas anteriormente, designadamente com o famoso episódio aeroporto, não é? Em que ele num dia diz uma coisa, no outro dia diz outra, e dá a ideia de que ele foi levado por um impulso e depois é obrigado a recuar, pronto, naquele caso concreto do aeroporto, e portanto é também revelador sobre o tipo de dirigente que é. E se nós repararmos, enfim, naquilo que era a sua linguagem corporal, eu não sou especialista nisso, é apenas assim uma impressão, e não estava lá fisicamente para ver, não é? Só vi as imagens das televisões. A linguagem corporal, à saída de São Bento, à entrada em São Bento, onde houve, ou melhor, à saída da Assembleia, a entrar na residência oficial, é tudo em São Bento. É tudo ali. É tudo em São Bento, pronto. É paredes meias. É paredes meias. Quando ele chega, há aquele gesto que é muito significativo, porque é diferente do que se passou há uma semana, de Luís Montenegro descer as escadarias e ir quase até ao carro, e depois o carro não vir até onde costuma vir, ficar lá longe, que tudo aquilo é um bocadinho diferente. Da outra vez, se bem me recordo, o carro de Pedro Nunes chegou-se mais perto, como é habitual, não é? Quem conhece São Bento, e todos nós conhecemos, quer dizer, todos nós,
Nós estamos aqui no estúdio, quem está a ouvir-nos provavelmente não conhece, mas conhece aquele espaço, sabe que há ali um sítio onde se param os carros, não é? Quem chega indiferente, e depois há um sítio onde quem chega para audiências leva o carro até lá, e o carro de Pedro Nuno não chegou até esse sítio, mas Luís Monte aproximou-se. Isso foi significativo. E depois, quer à entrada, quer à saída, quer depois novamente à entrada na sede do Partido Socialista, todos os sinais de Pedro Nuno é que ele não estava satisfeito com o que estava a acontecer. Não era bem o que ele tinha planeado. Portanto, eu acho que isso é muito claro. E, portanto, eu diria que isso tem a ver com aquilo que podem vir a acontecer do lado do Partido Socialista, em que há claramente sinais de que, ponto 1, ficaram surpreendidos, ficaram com a proposta e perceberam que a margem de manobra é pequena para dizer que não. Hoje de manhã, aqui no debate que tivemos entre Alexandre Leitão e Hugo Soares, isso também ficou, na minha perspectiva, enfim, não os vi aqui fisicamente, tinha ouvido no carro, mas também me pareceu que havia essa tensão no ar, com a preocupação de... quer dizer, o Hugo Soares estava a conter-se, não é? Mas mais contida à partida do que estava Alexandre Leitão. Perdão, que nós estamos aqui à espera que venha hoje Alexandre Machado ter connosco, e são duas Alexandres e estou sempre a engatar nisto. Bem, relativamente à proposta, eu aqui disse muitas vezes sobre a proposta duas coisas. Primeiro, que achava muito importante que houvesse sinais na área do IRC e que esses sinais não ficassem pelo orçamento de um ano. Portanto, que houvesse um compromisso mínimo, porque ninguém vai investir dizendo, deixa um ponto percentual, vou investir para Portugal. Não, é preciso ter um horizonte, porque nenhum investimento se faz num ano, então em Portugal... mesmo depois, enfim, sabe-se lá quanto tempo é que podem levar as coisas entre uma pessoa de tomar a decisão de investimento e o investimento estar concretizado. Pronto, isso é uma questão importante, que é uma perspectiva de futuro, porque nós não sabemos, daqui a uns tempos, inclusivamente, o Partido Socialista não volta a ser governo, porque faz parte das regras do jogo. Segundo aspecto, eu também sempre referi que não me parecia que a solução para o IRS jovem havia uma boa intenção, um bom objetivo, mas que aquele fosse o melhor mecanismo para chegar lá. Portanto, tinha vários problemas, designadamente um problema que, quer dizer, para quem está numa empresa e para quem há muitos anos lida com perceber o que é que os trabalhadores à sua volta precisam e que é basicamente um cheque ao fim do mês, não é? Portanto, sabe que como é que se lida numa empresa com um cheque ao fim do mês que de um mês para o outro, no dia em que a pessoa faz anos, desaparece. Portanto, não é fácil lidar com isso, a começar pelo que acontece dentro das empresas. Portanto, havia aqui necessidade de tentar encontrar outra fórmula. A fórmula que o governo encontrou, eu não sei se é boa, se é má, acho que não elimina completamente este problema, até o desdobra em várias ocasiões, mas provavelmente não fica tão acentuado como era antes e permite fazer duas coisas que são ambas politicamente muito relevantes. Por um lado, aproxima-se bastante da solução do Partido Socialista e tira ao Partido Socialista argumentos políticos. Por outro lado, é uma solução que me parece não causar o mesmo tipo de problemas que a outra iria causar no Tribunal Constitucional. Portanto, enfim, não creio que seja isso que vá resolver os problemas dos portugueses que imigram, mas há um caminho que se começou e, portanto, aquilo que nós não podemos continuar é achar que os jovens imigram e não há nada a fazer. Isso é que não pode continuar. Pronto. E alguma coisa tem que ser feita. Eu acho que uma das coisas que tem que ser feita não está a ser feita, não foi feita na revisão do IRS aprovada pelo Chega e pelo Partido Socialista na Assembleia da República e agora... Enfim, teria que olhar melhor para esta proposta, perceber melhor, também não está a ser feita. Porque uma das coisas importantes para os jovens não é apenas o cheque à entrada, é a perspectiva de que esse cheque vai subir. Portanto, isto é aquilo que nos aconteceu a nós, aquilo que foi a nossa vida profissional. Aquilo que foi a nossa vida profissional é que começámos às vezes a ganhar muito pouco,
o primeiro ordenado que tive era praticamente o ordenado mínimo. Quer dizer, todos nós em Portugal ganhamos pouco, mas pronto. Todos nós em Portugal ganhamos pouco, mas começámos todos nós. Mas era miserável a ganhar uma coisa no início, enfim, na nossa profissão de jornalistas, eu sou do tempo em que não se vivia sem ter 2 empregos. Portanto, era humilhante. Que é uma coisa que hoje já não... Depois também já o tipo de atividade profissional é diferente, já não é possível fazer como alguns jornalistas faziam, que era ter 2 casacos, um pendurado em cada cadeira, em cada redação. Enfim, estamos a falar de coisas que são... O meu primeiro emprego foi como professora e eu lembro-me de fazer contas ao preço das refeições para ver se dava para os 30 dias do mês. Claro, portanto, enfim, estamos a falar de um país que era muito mais pobre do que é hoje. Nada, só ao preço das refeições. Mas havia aquela perspectiva que era, isto agora é difícil, mas daqui ao fim de uns tempos, isto vai evoluir. Claro. Ora, nós aqui, por exemplo, enfim, infelizmente, no Observador, muitas vezes confrontamos, e eu confronto com muitas situações de pessoas que dizem, comecei a trabalhar aos 22, 23 anos, estou a chegar aos 30 e isto não anda para lado nenhum, não vai para lado nenhum. Pronto, e para isso, a ideia de que cada vez que se aumenta um bocadinho o ordenado, o fisco leva quase tudo, é muito complicada. E esse nó, não creio que tenha sido desatado com estas medidas, pelo contrário, se calhar até ficou um bocadinho mais complicado. Mas dito isto, portanto, pelo menos há uma intenção e uma base de acordo. Relativamente ao IRC, eu tenho que voltar a falar do IRC. Até porque aquilo que tem sido dito nos últimos dias é de uma demagogia sem fim. Pronto. Quais têm sido os argumentos para haver oposição à descida das taxas nominais do IRC? Têm sido dois argumentos. Um argumento tipicamente populista, que aliás... Olha, há aqui um cartaz do Bloco de Esquerda em frente ao Hospital de Júlio de Matos, que é mesmo aqui ao lado de nós, que eu no outro dia estava a parar no sinal vermelho, olhei para ele, e que é aquele género. Pronto, isto é dinheiro para os ricos. Isto é dinheiro para os ricos. Pronto, e portanto não... Tudo contra uma descida do IRC. 50 anos depois, pronto. Deus. E depois temos o argumento de que não é boa política económica, que a boa política económica e tudo isso se baseia num artigo que saiu a propósito de um relatório da OCDE, que até já é antigo, relativamente ao que tem acontecido às taxas do IRC no conjunto da OCDE. Ora bem, o ponto de partida dos países da OCDE não é todo o mesmo. Não é todo o mesmo. As taxas nos países da OCDE, entre as que têm taxas mais baixas e as taxas reais mais baixas e mais altas, têm uma relação que pode chegar, é praticamente de 1 para 3. É praticamente de 1 para 3. Entre 12% nos países e os mais de 30% que é em Portugal, é praticamente de 1 para 3. E já não falo de um país que está na estratosfera, que é a Colômbia, mas o que se passa na Colômbia a nós diz muito pouco, não é? Portanto, é o único país que tem taxas, quer nominais, quer reais, mais elevadas do que Portugal. E a OCDE diz, nos últimos anos, os países têm procurado, desceram, salvo erro, vou citar de cor, a taxa, a tendência é baixar as taxas de IRC, a tendência é baixar, não é subir, é baixar, e essa baixa desceu 1 ponto percentual a taxa nominal e baixou 1,3 ou coisa assim do género, a taxa real. O que quer dizer que em muitos países aplicaram mecanismos como aqueles que o Partido Socialista quer, para dirigir as descidas das taxas. Nós temos uma experiência recente disso, que é o que fez o anterior governo, que aliás é o que o Partido Socialista quer continuar a fazer, que é, sim senhor, a gente baixa as taxas, se vocês aumentarem mais os salários, se vocês fizerem isto, aquilo e aquilo outro. O ano passado, orçamento de 2020, portanto, orçamento executado em 2023, previa-se que isso representasse para as empresas uma poupança de 75 milhões de euros. Representou, eu não queria dizer enganar-me no número, porque vou citar de cor mais uma vez, não consegui recuperar essa informação hoje de manhã, mas representou menos de 13 milhões de euros, salvo erro. O número de empresas que beneficiaram dessa política foi quase nulo. Porquê? Porque isto é complicado. Nós temos
tantas regras que isto é complicado. E todos os dias se complica. Todos os dias se complica. As pessoas que, por exemplo, passam recibos verdes, queixaram-se recentemente que no último mês a autoridade tributária mudou o back-office dos recibos verdes e às vezes eles têm que ir falar com o contabilista, que aquilo ficou uma confusão. Ficou confuso. Bem, eu acho que também já lá fui ver como é que aquilo está de facto mais confuso, acho que não é assim tão complicado, mas sim, nem todas as pessoas têm um mínimo de literacia para perceber o que pode estar ou não pode estar e rapidamente encontrar umas regras, mas o site da DECO tem um sítio, como é que se preenche os novos recibos verdes? É necessário chegar a este ponto. Ninguém pensa nos cidadãos portugueses, ninguém pensa em nós, pagamos, ninguém pensa em nós, na nossa vida, em nos facilitar, já não digo em nos tornar agradável, desculpa a interrupção. Não faz mal, tudo é um muro de mesmo. burocracia, de impossibilidade, de dificuldade, não é aqui, é ali, é preciso assim, é preciso assado. Claro, é uma vergonha. Todos nós temos imensas experiências dessas. Ora bem, no caso do IRC, curiosamente, está-se a falar muito do relatório do FMI. Esse relatório do FMI sobre o IRC não diz que nós não devemos baixar o IRC. O que diz é que devemos baixar de outra maneira. E eu estou de acordo com o FMI. Só que a outra maneira sugerida pelo FMI ainda poria mais aos saltos, quer o Partido Socialista, quer o Bloco de Esquerda, quer o Partido Comunista. Porquê? Por causa de um problema do qual aqui já falámos e que é um problema que foi acrescentado ao IRC, designadamente nos últimos 8 anos. Que é, além do IRC que tem uma taxa base, depois há uma coisa chamada derramas. E há a derrama municipal e a derrama estatual. A derrama municipal não serve praticamente para nada. Enfim, só para se ter ideia, a derrama municipal aos municípios que não sejam da Grande Lisboa e do Grande Porto, portanto, retirando os grandes municípios do país, vale 350 mil euros por ano. Não é nada, como é óbvio, não é? Nenhuma empresa muda para lá por causa de uma poupança destas, quer dizer, é irrelevante, não cumpre a sua função. Até porque alguns municípios depois declaram que abdicam da derrama municipal, não é? Quando procuram cativar, mas quer dizer, mesmo assim, aquilo que repara, eles dizem às empresas, olha, poupe 50 mil euros, 60 mil euros, quer dizer, nenhum investimento grande vai mudar para uma coisa destas. E no que diz respeito à derrama estatual, ela, por razões demagógicas, por razões que eu julgo que têm a ver com os princípios da geringonça, elas transformaram o IRC num imposto progressivo. Portanto, num IRC em que as grandes empresas pagam mais imposto que as pequenas empresas. As grandes empresas, que também sabemos, pagam 50% mais em média do que as pequenas e microempresas aos seus funcionários. Só uma coisa, é preciso esclarecer que esta derrama estadual faz parte daquele leque de medidas que eu e o Paulo Ferreira aqui estamos a elencar, porque havíamos um dia de apresentar um programa à Nação sobre isso. Ela foi criada em 2010 como uma medida transitória e de caráter excepcional. Sim. Em 2010. Entretanto, tem-se acrescentado camadas. Já vai com 3 escalões. Não é? Já tem-se acrescentado camadas, não sei o quê. E o FMI dizia bem, é que para descer o IRC é por aí que se deve começar. Pronto. E eu estou de acordo. Agora, num país tomado pela demagogia de que não se pode poupar os ricos a nada, é que os ricos é que têm que pagar a crise, que é um slogan com quais 50 ricos? anos. Quais? Portanto, enfim, não sim, mas por acaso este é um conceito importante, é uma questão importante. Em Portugal, porque somos todos somos razoavelmente pobres, não é? Nós somos ricos com muito pouco, portanto, em termos fiscais, tudo isto é sempre avançado para os muito ricos, na enorme escassez de muito ricos, isto depois aplica-se a pessoas que noutros países e com escalões também de fiscais, são pessoas medianamente... São classe média e alguns nem isso. Exatamente. Pelo que eu soube recentemente, conversando com americanos,
um pedreiro nos Estados Unidos ficaria no escalão máximo do imposto em Portugal. Portanto, enfim, não vamos chorar. Vamos já aceitar pedra para os Estados Unidos. Tijolo. É o que muita gente faz. Pois, sim. É o que muita gente faz. Quer dizer, enfim, nós temos imigração qualificada sobretudo para países da Europa, mas também para outros países, também para os Estados Unidos, também para o Dubai, também para Singapura, também para outros sítios assim, mas depois continuamos a ter imigração de pessoas que vão trabalhar para as obras nos Estados Unidos. E eu conheço famílias, quer dizer, porque não conheço só famílias da classe média, conheço outras famílias, né, como todos nós. Portanto, ora bem, por isso eu creio que as cedências que o Governo fez já na área do IRC vão muito para além daquilo que eu achava que eram boas políticas públicas. Mas como eu prefiro, apesar de tudo, ter orçamento do ano que vem do que não ter orçamento nenhum e governar por duodécimos ou ter eleições, olha, do mal ou menos, como se costuma dizer, do mal ou menos. Mas é preciso ter consciência que, desse ponto de vista, aquilo que disse ontem à noite Rui Rocha, o líder da Iniciativa Liberal, ele tem razão. Ele tem razão. Portanto, há muitos aspectos deste pacote que é prosseguir políticas socialistas, de facto. Sim. Prosseguir políticas socialistas e não aliviar a carga fiscal, como são as prioridades da Iniciativa Liberal, e independentemente do que pensa ou não a Iniciativa Liberal, eu também penso que isso é necessário. Nós não podemos ficar apenas porque vamos buscar cirurgicamente um bocadinho ao relatório Quer dizer, por exemplo, no relatório do FMI sobre o IRS, o que lá se diz tem a ver com algo que, mais uma vez, a responsabilidade é do Partido Socialista. Que é assim, ele diz assim, o IRS, portanto, a receita em IRS em Portugal, em termos de percentagem do PIB, é mais baixa do que, ou está na média, ou é mais baixa do que noutros países da União Europeia. E, portanto, vocês não podem continuar a tirar receita ao IRS. Porquê que isso é assim? Porque a política dos últimos 8 anos foi dizer que se baixava o IRS sem baixar na prática quase nada e aumentar os impostos que as pessoas não sabem. Portanto, o nosso balanço entre impostos diretos e indiretos, portanto, os IVAs, os impostos sobre os combustíveis, as taxas e taxinhas, o equilíbrio em Portugal não é o equilíbrio dos países europeus. Nos países europeus, os impostos diretos sobre o rendimento, quer seja o rendimento das empresas, quer seja o rendimento das famílias, ocupa uma parte proporcionalmente maior do bolo fiscal. Nós fomos para este caminho, que é um caminho socialmente injusto, para disfarçar as políticas fiscais da geringonça. E agora, naturalmente, o FMI diz não continuem por esse caminho, não continuem a baixar de um lado e a subir do outro, porque depois, no fim do dia, vão precisar da receita fiscal lá mesma. E o FMI tem razão, mas é preciso ler tudo, não se pode ficar só a ler aquilo que dá jeito, é preciso ler tudo e perceber tudo, sendo que dito isto, eu também tenho absoluta consciência de que, face à estrutura dos rendimentos em Portugal, nós não podemos carregar mais no IRS de maneira nenhuma. Pelo contrário, temos que arranjar formas. Quer dizer, temos que fazer aquilo que está no relatório da SEDES, presidida por um socialista. E o que é que está no relatório da SEDES sobre as questões fiscais? Então, baixas de impostos e depois um tema de que ninguém fala. Que é? Exceto, mais uma vez, a Iniciativa Liberal. Vale a verdade. Temos que baixar a despesa pública. Pois. Com certeza. Mas isso não está a acontecer. Não está a acontecer, está a acontecer o contrário. Estamos todos numa corrida para aumentar a despesa pública. Estão todos a dizer, temos folga, podemos ir pela folga, por aí adiante. E ninguém diz, tem que se baixar a despesa pública, porque enquanto não baixar a despesa pública, não se consegue tornar o sistema fiscal mais justo e mais amigo do investimento. Desse ponto de vista, também, mais uma vez, não só aquilo que foi anunciado pelo Primeiro-Ministro, mas depois o que está no resto, nas 11 páginas das propostas, que têm 11 páginas, portanto, nas 11 páginas das propostas, não vai no sentido ideal. Não está lá, felizmente, mais um aumento de pensões sem pensar no sistema todo, que isso tem que se pensar no sistema todo, como, enfim, a Helena, sobretudo, não se cansa de repetir aqui. Não estão esse tipo de coisas, mas estão outras e outras que estão a acontecer, como todos sabemos, e hoje estamos com mais uma greve, porque alguém achou que ficou de fora dos acordos na educação e estão outra vez em greve. E eu digo, mas então os funcionários das escolas, vinha a ouvir a notícia da greve nos nossos noticiários,
Diga assim, mas porquê é que não se acaba com isto de vez? Acabou o contrato nacional a cada Câmara que paga o que quiser aos seus funcionários. Eles dependem, já são as câmaras que lhes pagam aos funcionários das escolas, porque não ficam com elas também. Acaba-se a tabela nacional. Porque, obviamente, um funcionário numa escola em Freixo de Espada à Cinta, desculpem, Freixo de Espada à Cinta pode ser outro sítio qualquer, um sítio que me vem sempre à cabeça, mas assim um sítio longínquo, não gasta em habitação e noutros bens essenciais o mesmo que gasta um que trabalha em Lisboa. Porque é que há de ganhar o mesmo? Porque é que a tabela há de ser igual em todo o país? Mas lá está, como dizias, essa discussão não está a ser feita. E o mesmo para os chapadores. Olha, o mesmo para os chapadores. É uma discussão dos chapadores. Porque, de facto, as câmaras é que pagam os chapadores, mas depois o salário é definido pelo governo. Portanto, e depois isto fica aqui, andamos nesta discussão dos últimos dias, sobre quem é que é a responsabilidade. De facto, e por isso é que mas aquela manifestação cedeu e extravasou. Mas é preciso também chamar a atenção que se estamos a... Pronto, sim, já falámos disso, está a extravasar aquilo que se chama um comportamento cívico e democrático. Alguém ontem, não sei se foi no debate parlamentar, que fez a lista das reuniões que houve já sim, creio que foi o Primeiro-Ministro. É capaz de ter sido o Primeiro-Ministro. Fez uma lista de reuniões que houve por causa da história dos bombeiros. Quem ouviu com atenção essa descrição, do que é que se apercebeu? Apercebeu-se que as reuniões não foram entre o governo e os sindicatos. Foram umas vezes entre o governo e os sindicatos e outras vezes entre o governo e as autarquias. Porque aquilo é tripartido. Porque, por um lado, é o governo que vai determinar a tabela, mas, por outro lado, são as autarquias que vão pagar. E as autarquias, se tiverem que pagar mais 5% aos bombeiros, vão pôr o dedo no ar e dizer agora deem-nos cá o dinheiro. E isto é um nó complicado, como toda a gente sabe. Mas porquê é que não se experimenta? Não fiquem vocês com os bombeiros. Definam em cada um dos sítios quanto é que lhes querem pagar. Não tem que ser tudo central. É a mesma guerra que eu tenho com os professores, que tenho com esta gente toda. Devia haver liberdade contratual na administração pública. Isso é o maior crime que se pode dizer aos nossos sindicatos.